Vou trazer uma notícia aqui muito triste que abalou o Distrito Federal nesse fim de semana de um feminicídio, mais um feminicídio que aconteceu dentro de um quartel do Exército em Brasília. Uma cabo de 25 anos foi encontrada morta e carbonizada na fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria da Guarda, lá no setor militar urbano. O suspeito é um soldado de 21 anos, colega de farda, que foi preso em flagrante e que confessou o crime. A Vanessa Vitória traz os detalhes para a gente. Maria de Lourdes Freire tinha acabado de entrar no Exército e servia há 5 meses como saxofonista na banda militar. Ela foi encontrada sem vida dentro do estúdio onde ensaiava, que estava em chamas quando os bombeiros chegaram. A polícia identificou como autor do crime o soldado Kelvin Barros da Silva, que também integrava a fanfarra. Testemunhas relataram que os dois foram vistos juntos, minutos antes do incêndio. Kelvin foi preso em flagrante na casa dele. Até então, ele não tinha antecedente criminal. No interrogatório, o soldado confessou o crime. Disse que a agressão foi após um desentendimento entre os dois. De acordo com a investigação, ele golpeou o pescoço de Maria com uma faca militar e, na tentativa de apagar vestígios, jogou álcool no local e colocou fogo. Interrogado, alegou que teve um relacionamento com a vítima e, após uma discussão na qual ela exigiu que ele terminasse o seu relacionamento com a namorada e a assumisse, conforme a promessa dele, ela teria sacado sua arma de fogo. Ele teria segurado a pistola enquanto ela queria alimentá-la com munição. Conseguiu alcançar a faca militar dela da cintura com a outra mão e golpeado uma vez, atingindo profundamente seu pescoço. Em desespero, pegou o seu isqueiro, foi ao banheiro, pegando álcool e incendiou a fanfarra, fugindo em seguida, levando consigo a pistola dela. A família da vítima divulgou uma nota negando qualquer relacionamento entre ela e o soldado. De acordo com a defesa, Maria era discreta e estudiosa e exercia uma função de hierarquia em relação ao agressor, o que pode ter gerado uma rejeição dele com relação à autoridade feminina. Além de feminicídio, Kelvin Barros pode responder por incêndio, furto de arma e fraude processual. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão. Em nota, o Exército disse que lamenta a morte da cabo, informou que o militar será expulso da corporação e que não tolerará atos criminosos. As investigações militar e civil continuam. O enterro ainda não tem data definida. A gente segue agora falando sobre esse caso, sobre essa tragédia, com a Débora Rodrigues, que vai trazer todas as atualizações para a gente dessa investigação. Por quê? Porque a polícia encontrou a arma da vítima que foi levada pelo criminoso. Vocês viram que o delegado afirmou isso, inclusive na entrevista que nós colocamos agora no ar para vocês. E esse exato momento em que os policiais encontram a arma da vítima, está aí, na tela para vocês, a imagem do exato momento que tanto policiais militares, da Polícia Civil e do Exército estavam fazendo essa varredura lá no Paranoá e encontraram a arma da vítima dentro desse bueiro. Foi dentro desse bueiro que a arma foi jogada pelo criminoso. Vamos atualizar todo o cenário dessa investigação agora com a Débora Rodrigues. Débora, explica pra gente em que pé que está essa investigação. O homem segue preso também agora diante dessa situação toda, né? Conta mais pra gente. Bom dia, bem-vinda. Oi, Kenzo, bom dia para você e também para quem nos acompanha. Sim, o autor desse crime, o principal suspeito, Kelvin, de 21 anos, ele continua preso desde sábado, né? Ele foi preso porque, minutos antes desse crime acontecer, ele foi visto com a Maria, né, que é a vítima desse caso, por isso que ele foi preso. A Polícia Civil, Kenzo, ele deu 5 versões diferentes desse crime. Ele confessou, mas só depois de ter mentido várias vezes para a Polícia Civil nos interrogatórios. Na primeira versão, ele nega. Ele fala que não teve participação, que não sabe de nada, que não teve nada a ver com o caso. Já na segunda versão, Kenzo, ele diz que ele inventou que teve uma discussão
com a Maria a cabo do Exército e meteu a faca nela, né? Atingiu ela depois dessa discussão. Disse que é por causa que ela é superior, né? Ela tem uma função no Exército mais alta do que a de Kelvin. Ela é cabo, o Kelvin é um soldado, né? Essa foi a segunda versão que ele apresentou. Apenas na terceira versão, Kenzo, é que ele diz que mata a Maria. Ele fala que começou uma discussão depois que ele diz que estava namorando a menina. Segundo ele, a Maria teria queria assediar o Kelvin sexualmente. E aí é o momento que começa essa discussão. Eles brigam, ela pega a faca que está na farda dela, é uma faca militar, né? E atinge ela. Essa foi a terceira versão apresentada por ele. A quarta versão apresentada pelo autor, pelo principal suspeito desse crime, é que a Maria era muito bonita, chamou a atenção dele, disse que teve um disparo. Na quarta versão ele falou que a Maria chegou a pegar a arma e teve um disparo. Só que na quinta versão, que é a que a Polícia Civil está investigando e acredita ser a mais perto da verdade, é que ele estava neste mesmo local ali com ela e no momento em que os dois estão ali, a Maria, ela começa a tremer as pernas, fica muito nervosa e neste momento ela começa a discutir com ele. Ela chega a pegar uma arma e chega a pegar uma arma dela, militar, né? E logo depois o Kelvin pega essa arma da mão dela. No momento em que ele segura a mão com uma arma, a outra mão vai no bolso dela, na farda dela, onde tem uma faca militar e atinge ela no pescoço. Só que a Polícia Civil está desconfiando dessa versão, porque de acordo com o delegado Paulo Noritica, que está investigando esse caso, essa faca militar, ela fica presa na roupa da cabo com um estilo de pressão. É difícil tirar, não tem muita facilidade para poder tirar essa faca. E aí, neste momento, ele acaba pegando essa faca. Então, a Polícia Civil ainda está... A Polícia Civil continua investigando esse caso porque essa versão ainda não está 100% de acordo com os fatos, né? Nas imagens de câmera de segurança, a gente consegue ver alguns militares do Exército achando a arma da Maria. Porque depois que o autor do crime, ele comete isso, ele esfaqueia, né, a Maria, que infelizmente falece ali carbonizada dentro desse local, ele foge do lugar. Ele disse para a Polícia Civil que a arma que ele pega, que ele furtou dela, estava em uma área dentro do próprio quartel. Mentiu. Policiais civis foram até lá, não encontraram essa arma, passaram horas procurando e não encontraram. Essa arma ela foi encontrada depois, ali no Paranoá, dentro de um bueiro. No momento que essa arma ela foi encontrada nesse bueiro, inclusive o delegado falou que eles antes já tinham ido nesse bueiro, porque ele mesmo tinha falado que tinha escondido lá, só que devido às chuvas eles acabaram não encontrando. Ela foi encontrada posteriormente pelos militares do Exército. Agora a gente tem o depoimento do principal suspeito desse crime, que é o Kelvin Barros da Silva, de 21 anos. Ele conta, nessa versão que vocês vão ver já já, a quinta versão, que é justamente essa, que a Maria estava muito nervosa, estava tremendo as pernas e acabou tendo essa discussão. Vamos ouvir o próprio depoimento dele? Nessa sala a gente começou a conversar. Eu falei para ela, expliquei que eu não queria mais, que não estava mais dando certo, que o meu relacionamento estava dando certo com a minha atual. Nisso ela começou a questionar e teve uma crise de raiva. Ela começou a mexer perna, braço, falar que estava estressada. Depois desse período ela ficou com mais raiva, sacou a pistola, tentou alimentar ela e apontou para mim. Ela alimentou e apontou para mim. Nesse período eu peguei a arma, virei para a parede, peguei a faca na bainha e acertei ela. Aonde? No pescoço. Em seguida, eu com medo, eu peguei um álcool e um isqueiro, joguei o álcool no chão e acendi o isqueiro. Depois fez o quê? Eu coloquei a arma de fogo
saí do quartel, peguei um ônibus e fui para minha cidade. Depois disso, eu taquei a arma no bueiro e fui para casa. A motivação dessa discussão foi o que exatamente? Foi ela ter falado para eu assumir ela e eu falar que não estava na hora de assumir. Vocês estão acompanhando o depoimento que nós estamos mostrando agora para vocês do homem que tirou a vida de uma jovem de 25 anos, a Maria, que era cabo do Exército e ela estava atuando ali na banda, né, da Força Militar junto e acabou perdendo a vida na última sexta-feira. O caso aconteceu e foi revelado, na verdade, durante o fim de semana. O homem foi preso e acabou confessando o crime. Que homem é esse? É o Kelvin, que vocês acabaram de ouvir, então, no depoimento que foi colhido dentro da Polícia Civil. Então, os policiais colheram o depoimento e ele relatou com detalhes como tudo isso aconteceu. A gente não tem mostrado, e vocês devem ter percebido isso, que a gente não tem mostrado muito as imagens e as fotos da vítima, da Maria, por um pedido da família, tá, gente? A família pediu para que a gente não colocasse mais essas imagens e, é claro, em respeito a essa família que está passando por um momento de muita dor diante desse caso de feminicídio que aconteceu dentro de uma força, né, de segurança e acabou, então, gerando todo esse transtorno e, é claro, essa dor imensa para essa família. Vamos voltar a bater um papo agora com a Débora Rodrigues, que está acompanhando esse caso, os desdobramentos desse caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil, em frente à 2ª DP. A Débora atualiza para a gente agora os próximos passos, porque na audiência de custódia, o autor, o Kelvin, vai permanecer preso, né? A Justiça determinou que ele permaneça preso diante desse crime que foi cometido durante o fim de semana. Conta mais pra gente, Débora. Isso, Kenzo, inclusive, o próprio Exército informou que muito provavelmente o Kelvin vai ser expulso da corporação, ele não poderá mais ser um militar, né? Agora, como você falou aí da família, né? A gente ainda não tem informações sobre o enterro da Maria, né? Ela que estava há 5 meses no Exército, gostava ali dessa área de música, inclusive o delegado me falou que ela estava planejando, né, entrar para os bombeiros, né? Agora, ela é uma menina jovem, 25 anos, tinha um sonho, conseguiu conquistar esse sonho há 5 meses de entrar ali no Exército. Mas um detalhe importante, Kenzo, é que essas investigações estão sendo feitas pela Polícia Civil e também pela Polícia do Exército. São inquéritos separados, investigações separadas, mas hoje o Superior Tribunal de Justiça, né, vai definir qual das duas, a Polícia Civil ou a Polícia do Exército, vai seguir com essas investigações. Como essa decisão ainda não foi tomada oficialmente, as duas, né, seguem investigando o caso. Inclusive, informações que o delegado me passou é que muito provavelmente, ainda hoje, alguns militares, testemunhas do caso, podem ser ouvidos hoje aqui na 2ª Delegacia de Polícia. A própria família ainda não foi ouvida. O delegado disse que, em respeito ao momento que eles estão passando, né, e também porque eles ainda estão organizando essa questão do enterro. Então, a família ainda não foi ouvida. Hoje, alguns militares do Exército provavelmente serão ouvidos. Essa investigação, ela continua porque no local do crime não tem câmera de segurança. Eu conversei por ligação hoje mais cedo com o próprio delegado do caso, para saber se tinha imagens, né, o que aconteceu no momento. E a verdade é que, quando tudo isso aconteceu, depois que ele golpeia, né, a Maria no pescoço, ela fica ali, ela estava sentada numa cadeira, ele ateia fogo no local com isqueiro, coloca álcool também, e aí ele foge do local, vai para o lugar onde ele mora. Ali, dentro do local onde ela foi carbonizada, teve um grande incêndio. De acordo com o delegado, foi tão grande que quase atingiu outras áreas do quartel do Exército. Quando os bombeiros chegaram para atender uma ocorrência apenas de incêndio, até o momento não sabiam que tinham uma mulher ali, infelizmente já sem vida, o corpo de bombeiros conseguiu apagar as chamas e de repente viram a Maria, infelizmente, com o corpo todo carbonizado. A faca usada no crime ainda estava no pescoço dela, Kenzo. Eu deixo aqui as minhas sinceras condolências
para essa família. Olha que cena triste. Maria jovem, 25 anos, inclusive em nota, a própria advocacia, né, os advogados da família falaram que essa versão que o Kelvin apresenta, que eles tinham um relacionamento, é mentira. Eles não tinham um relacionamento, de acordo com os advogados da família. A Maria era uma menina que não pretendia se relacionar agora, estava focada nos estudos, tinha acabado de entrar no exército, estava realizando um sonho, tinha outros para realizar. Era uma menina muito séria, centrada, então ela não tinha nenhum relacionamento com Kelvin. Essa é a versão da família. Então eles falam que essa versão apresentada por Kelvin é uma mentira, né? É uma situação muito triste, porque a gente está falando de um feminicídio que aconteceu dentro do Exército. A gente está acostumado a falar aqui de feminicídios que acontecem na rua, que acontecem em casas de família, mas dessa vez dentro do Exército, aqui em Brasília. É um caso sério e eu torno a falar. Gente, essa questão de feminicídio está tomando conta do Distrito Federal e do Brasil com uma rapidez. Está acontecendo cada vez mais casos aqui no Distrito Federal e no Brasil. Deixo o alerta para mulheres que estão me ouvindo. Normalmente, feminicídios começam com violência doméstica. Então, se você, mulher que está me ouvindo, sofre com violência doméstica, denuncia para a Polícia Civil para que isso não se torne algo mais grave futuramente. Nem foi o caso da Maria, porque até o momento a Polícia Civil não identificou nenhuma situação em que ela tinha sido agredida anteriormente pelo Kelvin. Mas provavelmente alguma coisa aconteceu no momento em que os dois estavam ali no local onde a banda ensaiava para que o Kelvin tivesse feito esse crime. Mais um feminicídio que o Distrito Federal registra. Agora a Polícia Civil continua investigando, né? A Polícia do Exército também, até que o Superior Tribunal consiga definir quem dos dois vai continuar essa investigação. Volto com você, Pinzô. Obrigado, Débora, pelos esclarecimentos. Importante o desabafo também que a Débora faz. Eu corroboro com o que a Débora está explicando e falando para vocês sobre essa questão da violência contra a mulher. Até quando, né, gente? A gente viu mobilizações que aconteceram em todo o país ao longo desse domingo para dar um freio nesses casos de violência contra a mulher, do feminicídio. E a gente bate sempre nessa mesma tecla aqui desse alerta que a gente precisa mudar o quanto antes. Um basta precisa ser dado o quanto antes. Obrigado, Débora, pelas informações, nossos sentimentos à família da Maria, que está passando por um gravíssimo e momento de muita dor para toda a família dela. Obrigado, viu?